Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Nesta semana, uma comissão de juristas entregou ao Senado a proposta de revisão do novo Código Penal, que é da era Vargas. E esse é o nosso assunto hoje. Pessoal, é o seguinte, o aborto, pelo texto, está legalizado, né? Porque quando se diz que, constatado que ela, a gestante, não apresenta condições psicológicas... Como é que vai avaliar isso? É imensurável, pelo que eu vejo, né, essa situação de uma avaliação psicológica. Que momento que ela tem direito de abortar ou não? Mas aí entra o profissional da área da psicologia, né, da psiquiatria e mas tal. Veja bem, o aborto, sempre se discutiu se o aborto seria um direito ou não da mulher. Agora ele é uma prova de incapacidade da mulher. Sim. Porque a mulher até a 12ª semana, mediante avaliação de corpo técnico, que dirá que ela não tem condições sociais ou psicológicas de arcar com a maternidade, ela poderá fazer um aborto. Então, Isso é aborto, né? Mas na verdade, o que nós estamos dizendo? A pessoa tem que ser desqualificada, enquanto na sua saúde mental ou social, para poder fazer o aborto. Já o aborto para os demais casos, né, tirando estupro e risco de vida da mãe, o aborto para os demais casos passa a ser crime de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima passa a ser de 2 anos. Né? Então, a ideia é, bom, vai ficar proibido, mas ninguém mais vai preso pelo crime de aborto. Mas a grande discussão é, o aborto é um direito ou não é um direito? O que não pode é, primeiro, você incapacitar a mãe, porque aí o argumento é muito ruim. Porque daí o que tem a ver a criança, se é esse o discurso que se está fazendo, é a criança que está vindo ao mundo com a capacidade ou incapacidade da mãe. Então, a questão parece bem mal colocada aí no nosso código. Nem liberou, nem proibiu. Não se faz, não se legaliza o aborto com meias palavras, não se trata a questão de uma forma meio demagógica ou hipócrita aqui e tal, porque isso aqui é legalizar o aborto, né? E não estou fazendo aqui juízo de valor à questão aborto. Mas eu digo o seguinte, isso aqui é legalizar o aborto. Sim, ninguém mais vai preso. Está dizendo o seguinte, sim. A mulher diz, olha, não tem condições aqui, não tem condições financeiras, que a realidade é essa, não tem condições financeiras, não quero ter esse filho, não estou bem preparada psicologicamente para ter esse filho. É isso que está dizendo aqui o projeto. E mesmo a mulher que tiver as condições normais, que não for atestado isso, ela não irá mais presa, porque será caso de aplicar a lei dos juizados especiais para ela. Então, a ideia é uma legalização sem dizer que se legalizaram, mas ainda vai dar todo aquele procedimento. Ainda vai ter todo um procedimento judicial para não dar em nada, né? Ao invés de enfrentar essa questão como ela deve ser enfrentada. Ou sim ou não, mas não com esses meios termos. Eu acho que o espírito do projeto foi mais dar amparo àquela pessoa, àquela mulher que é reconhecidamente incapacitada, seja economicamente ou seja socialmente. Vamos pôr aqui um caso prático. Nós vemos, de vez em quando, mulheres que, infelizmente, são vítimas de drogas pesadas, usuários de crack, acabam engravidando, têm a criança, abandonam essa criança, deixam ao relento e essa criança acaba se tornando um menor abandonado na rua, não tem direito à educação, não tem direito à alimentação, não tem direito a absolutamente nada. Então, eu acho que esse caso de aborto vai ser reservado mais para essas situações, porque vai ter que ter uma avaliação psicológica, uma avaliação médica, para avaliar se essa pessoa não é simplesmente, não acredito que a interpretação da lei vá se dar no sentido de que qualquer mulher vai alegar que não tem condições e isso será autorizado pela justiça. Pode ocorrer, isso vai se aperfeiçoando no curso da interpretação da lei e no curso da discussão. Mas eu acho que o espírito da lei foi principalmente atingir essas pessoas que são realmente desprovidas de condições de criar uma criança. Então o aborto não é um direito, passa a ser uma deficiência da mãe. Eu preciso atestar a deficiência da mãe para autorizar o aborto. E aí fica muito estranho, porque toda a nossa discussão do aborto sempre foi o direito do feto ou o direito da mãe. Aí nós estamos dizendo o quê? Por um problema que o Estado poderia suprir, carência disso, carência daquilo, nós vamos autorizar o aborto. Já aquela mulher que decididamente não quer ter a criança e não tem nenhum tipo de carência psicológica, o Estado disse, não, é crime. Embora eu não vá te botar na cadeia, mas vai deixar sempre a pessoa nessa situação. Então, parece pior do que está a lei agora, porque há uma autorização, né,
só a partir da deficiência. Na verdade, há uma autorização contra os pobres. Então vai se facilitar o aborto das classes mais pobres, que sempre vão estar na deficiência social, desde que elas queiram, né, porque é o aborto voluntário, e das classes mais altas, ou vai ser um caso muito grave de algum tipo de insanidade devidamente atestada, ou não vai haver o direito. Né? Então vão continuar recorrendo às clínicas e nós vamos continuar no mesmo sistema hipócrita que nós temos hoje. Bom, aqui eu tenho o João Toigo, pelo Facebook, polêmico, mas está aí para debater e virar lei o certo. A maconha é para fins medicinais, consumo próprio, até ali, mas e o traficante? Pegam mas vem mais 100 e assim vai. A solução seria tratar esses usuários e o traficante não ia mais vender para ninguém. Só que tem um detalhe aqui, o seguinte, né? Se trata também a questão do usuário de droga como um doente. Tem muita gente que faz uso, uso da droga e não é doente. A questão da aplicação, né, na área, na medicina, vamos falar especificamente da maconha. Nós sabemos que o ópio, né, que é uma das piores drogas, né, no mundo, os laboratórios retiram 42 produtos farmacológicos. Sim. Um exemplo é a morfina. Faz tão bem, né? A gente toma, claro. Então, a questão é a gente, assim, acabar com um pouco da hipocrisia que existe. Diz assim, droga e usou, faz mal. Não há como... a cultura ainda, nós não estamos num país assim de cultura de primeiro mundo ainda, né? Com área da saúde desenvolvida para tratar o pessoal. Eu concordo, sem dúvida, liberar maconha ou qualquer outra droga para fins medicinais, se o médico entender, pode prescrever. O que eu sou contra totalmente é abrir para todo mundo, assim, todo mundo pode fumar, quem quiser. E aí? 50% não vão parar na maconha. Esse é o problema. Sim. É a porta, né, de entrada para outras drogas mais pesadas, né? Aqui o seguinte, o Fábio diz assim, ó, sobre maconha e o aborto, o que está proposto no novo código. O Fábio diz assim, concordo, já era necessário. Direito penal deve ser utilizado para as coisas realmente relevantes, que precisam da proteção estatal através da norma penal incriminadora. É o que diz aqui o Fábio Fetuccia, sobre a alteração no Código Penal. Progressão de pena. O tempo máximo de cumprimento de pena segue em 30 anos. No entanto... Vai aumentar para 40? Né? Aumenta para 40 se ele cometer um crime durante o período, né? Porque de cumprimento. O que acontecia muito? Uma pessoa estava condenada a, por exemplo, 500 anos de cadeia. Ela ia obrigatoriamente cumprir os 30 anos. Então, se ela cometesse mais um crime, quando nesse período que ela estivesse presa, pouco importava. Ela iria sair com 30 anos. Então, que muitas vezes as organizações criminosas dentro dos presídios usavam essa pessoa exatamente para cometer um crime no próprio presídio. E eu acho que foi isso o espírito do projeto. Porque aí, se você envolver em um novo crime lá dentro do presídio, sua pena, em vez de 30, passará a 40. E essas pessoas, então, começarão a pensar duas vezes, será que vale a pena ficar mais 10 anos preso por causa disso? Eu acho que foi esse o espírito dessa questão da progressão do regime, vai aumentar. Porque se você estava na cadeia, condenado a 30 anos e cometia mais crimes, era 30 anos do mesmo jeito, não mudaria isso. Eu acho que foi o espírito. Bom, pessoal, nós temos 1 minuto até o final do programa. Professora, e a resistência da igreja, da bancada evangélica também, com relação ao tema aborto? É uma batalha grande no Congresso, hein? Sim, é uma batalha, mas talvez tenha que ficar bastante claro que todas as opiniões são respeitáveis das igrejas também, mas que as igrejas não perdem nenhum poder em relação aos seus fiéis. A igreja deve convencer os seus fiéis a seguir os seus ditames, né? E aqueles que não seguem uma orientação religiosa devem ficar livres para ter a sua própria decisão, né? Então, a igreja deve cuidar dos seus fiéis e o Estado cuidar da população com as suas diferentes, com a sua pluralidade de ideias e de crenças. Muito obrigado pela atenção de todos hoje, aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Nós estaremos de volta amanhã.
no Conversas Cruzadas. Obrigado pela sua atenção também em casa. Conversas Cruzadas, quem decide e tem opinião, assiste. Tchau.